Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Primeiro, meus amigos, quero falar para vocês, né, que eu já estou com um aparelho que foi colocado, o doutor colocou em mim, doutor Felipe. Ó, vou mostrar para vocês entenderem. Ver se eu consigo mostrar um pouco aqui, porque ele está todo em mim aqui, ó. Aqui tá cheio de pontinhos assim que foi colocado, né? Magnético, né, amor? Acho que é uns pontos magnéticos. E o aparelho está aqui para medir. Então deixa eu mostrar para vocês. Esse é o aparelho, não sei se dá para ver daí. Esse é o aparelho e eu estou aqui com as fiação aqui, ó. Não posso erguer muito aqui, mas ó, tá vendo? E aqui em cima tá os pontinhos todos. Isso aqui é para segurar o fio, tá vendo? Esses adesivos é para segurar esses fios aqui. Quem já usou sabe, né, ó. Esse aqui é o aparelho, tá dentro de uma bolsinha. E aqui em mim tá todos os pontos magnéticos cheios de fio e isso aqui é para monitorar o meu coração, tá? Vou ter que ficar aí uns dias, né, para monitorar o coração. Então tô mostrando aí para vocês como que é, porque eu falei, né, que eu ia precisar usar o aparelho e eu já fui lá, já coloquei, estou com o aparelho, mesmo assim eu vim fazer a investigação, tá? E também falando assim, mesmo que tem uma pessoa que comentou no meu vídeo dizendo que eu não preciso estar falando isso para vocês. Gente, como que eu não vou falar isso para os meus seguidores? Se eu preciso da oração de vocês, eu preciso de vocês. Outra coisa, se eu precisar parar uns dias com o canal, se eu precisar dar uma parada, a gente não sabe. Como que eu vou explicar para vocês o que aconteceu? Pelo menos vocês estão acompanhando, estão vendo aí a minha rotina, o que eu estou passando, né? Mas tudo é no tempo de Deus, não é mesmo? Eu confio em Deus e o que está escrito na nossa vida, desde que a gente nasce, que a gente desencarna, nós temos que passar, né? Então está nas mãos de Deus, eu confio muito no meu Deus, a minha fé é inabalável, é forte, né? Então, se eu tenho que passar por isso, porque Deus deixou os médicos para quê? Né? Para que a gente fosse até o médico e fazer a consulta, saber o que está acontecendo, e é isso que eu estou fazendo, né? Agora estou sendo monitorada, meu coração está sendo monitorado, né? Para saber o que está acontecendo, não é mesmo? Então, por isso que eu tô falando aqui para vocês, tá? E também, gente, quero falar para vocês algo que aconteceu comigo, mas eu preciso da ajuda de vocês, para vocês me ajudar a interpretar o que aconteceu comigo, tá? Essa noite, eu quase não dormi. Não sei se é porque eu sabia que de manhã eu ia sair cedinho, né? Sair 6 horas da manhã, para ir colocar esse aparelho, porque agora a gente mora na chácara, tem que ir lá em Maringá. E aí, tem trânsito, tudo, então levantei bem cedinho. Eu quase não dormia à noite, eu dormia um pouquinho e acordava. E eu tive um sonho que eu fui numa loja, que eu cheguei em Maringá e fui na loja comprar. Estava comprando umas coisas, não me lembro o que que era. Eu sei que eu colocou na sacola, aí eu estava no caixa para pagar. Porque tem sonho que a gente não lembra tudo, mas ó, essa parte tocou muito em mim. Talvez seja só um sonho, mas não sei também se foi um aviso, não sei explicar. Tá? Mas eu vou passar o sonho para vocês, vocês falam para mim o que vocês interpretou, quem entende, tem muita gente que assiste meu canal, entende muito bem e sabe interpretar sonho. Às vezes eu interpreto, né? Mas não tenho a certeza porque eu não tenho esse dom, né? Cada um tem um dom. Eu acho que todo mundo tem um dom, cada um tem um dom, só tem que saber usar. E aí, a hora que eu estava pagando a moça do caixa, né? O homem chegou atrás de mim e falou comigo. Aí eu virei para ele e quando eu olhei, gente, eu levei o maior susto. Era o Silvio Santos. E eu olhei assim e falei, como assim o Silvio Santos? Então, no sonho, eu não lembrei, eu não sabia, porque o sonho, quem sonha sabe que é isso, que ele estava já desencarnado. Para mim, que ele estava vivo. E aí, tudo normal. Para mim, ele aparecer ali foi um susto, uma surpresa, mas não, no sonho eu não sabia que ele estava desencarnado. E aí eu disse, ué, o Silvio Santos aqui? Aí ele falou assim, eu sou dono dessa loja.
Aí eu falei para ele, nossa, eu não sabia que você era dono dessa loja, que surpresa. Aí falei para ele, né, que desde criança que eu assistia o Silvio Santos, todos os domingos esperando para assistir o Silvio Santos. Aí ele falou, que bom. Ele falou assim, ó, eu queria dar um recado para você. Eu falei, para mim? Ele falou, ó, avisa para todos eles, eu não sei como, gente, eles quem, né, porque no sonho, eu não sei explicar assim, eu conversando normal com ele, mas se eu soubesse que eu poderia perguntar qualquer coisa, mas ali não, estava assim, tudo simples, tudo normal. E aí ele se avisa para todos eles que é dentro de um túmulo que acaba todo orgulho, toda riqueza e carros importados, casas, mansões muito ricas. Todas, ele chegou a falar mais coisas, gente, mas eu não consigo me lembrar. Eu vim tentando lembrar tudo para falar para vocês. E falou muita coisa assim sobre pessoas que é orgulhosa, pessoas que quer ser as coisas que não é. E foi falando, gente. E falou assim, não esquece de avisar eles. Aí eu olhei para ele e falei assim, eles quem? E aí eu acordei. Eu perguntei, eles quem? E eu acordei. E eu pensei, será que é para mim falar no canal, né? Depois que eu vim pensando, eu fiquei de manhã assim, eu tentava até dormir de novo para ver se eu sonhava, que agora eu já queria perguntar mais coisa, né? Mas aí eu nem dormi mais. E fiquei pensando muito nisso. E aí eu vinha conversando com o Theo e falando assim, eu preciso falar isso no meu canal. Assim, falar para eles, eu não sei eles quem. Talvez seja para mim falar no meu canal, né? E esse pensamento também veio em mim, né? Que eu já tenho assim um pensamento assim, né? Que assim, quando a gente desencarna, a gente não leva nada. Porque até meu pai, ele tinha assim muito com muita coisa, assim, que era muito antigo dele, e aquilo ali era a relíquia dele, ele não vendia, ele não... E acabou, gente, não leva. Não adianta nós se pegar em bens materiais, não adianta. Nada nós vamos levar. Temos que fazer para nós sobreviver aqui. E as coisas simples são as coisas mais gostosas que tem. Eu gosto de viver na simplicidade, só peço que Deus dê saúde, né? E dê aí condições para nós sobreviver em cima dessa terra. Porque de nada, aqui dessa terra não vamos levar nada, não é mesmo? Eu não sei, para que vocês entenderam esse recado, né? Eu não sei para eles que ele queria que eu falasse, mas eu estou falando aqui no meu canal que pelo menos todo mundo vai ficar sabendo. E eu fiquei chocada. Assim, o Silvio Santos falando comigo, e para mim ali era normal que eu tinha encontrado ele, mas na verdade era um sonho. E que se eu soubesse que eu estava num sonho e que ali era um sonho, eu podia conversar bastante coisa com ele, tinha perguntado um monte de coisa, né? Mas eu não sabia. E a gente está sonhando, não sabe que está sonhando, né? Então, a gente está aqui para fazer uma investigação, mas eu precisava deixar isso para vocês, falar também sobre o meu problema, né? Que para Deus não é nada isso aqui, né? Então, temos que entregar na mão dele. E falar sobre isso, tá bom? E se a pessoa não gosta que eu comento isso, gente, pula o vídeo, porque eu vi que essa pessoa assiste meus vídeos. Tá sempre colocando assim um obstáculo, mas está assistindo. Então, gosta do meu trabalho. Pode ser que fale ruim lá, mas gosta, sempre assistindo, né? Todos os meus vídeos. Então, pule o vídeo, põe rapidinho, sabe? Põe na parte que você quer e pronto, né? Eu acho que dá certo assim. Meus amigos, nós estamos aqui fazendo uma investigação e aqui era uma fazenda, né? Fazenda antiga. Só que a sede ainda está aqui, foi reformada, né? Porque só pode ser reformada, né, amor? Porque tá toda pintada, né? E a gente passou lá, na hora de eu passar o K2, eu vou mostrar para vocês, dá para ver daqui a sede, tá? A gente pediu autorização, estamos aqui com autorização, então estamos tranquilos, aqui não é matagal, aqui é um plantio de, como chama isso aqui? Eucalipto, né? De eucalipto, aqui antigamente era café, hoje é plantado eucalipto, ó. E tá bonito, né? Milho, né? Lá em cima, lá de cima é milho, e aqui embaixo tudo eucalipto. E lá em cima é a sede. Perto da sede é tudo milho, né, amor? E aqui é eucalipto. E a gente chegou ali e falou sobre o que a gente veio fazer a investigação. E ele estava falando, a gente sabe mesmo de todo esse relato nesse lugar aqui. E falaram assim que aqui é assombrado. Ele falou, realmente, as pessoas que mexem lá, que trabalham para nós, eucalipto, essas coisas, falam que tem medo daquele lugar. Porque aqui havia uma casa aqui, gente. Uma casa aqui.
Era bem perto da estrada. Nós estamos aqui numa estrada onde havia uma casa aqui. E ela disse assim para nós, que a gente não sabia o ano, mas ela estava contando ali para nós que foi, ela falou assim, ó, foi aí por 1980, por aí, 81, 80, que aconteceu esse relato aqui. Morava uma família e a mulher teve um filho e o homem era bem seco com ela, sabe? Era assim, como se ela fosse uma máquina de trabalhar e tinha que trabalhar sem parar. Ele quase não trabalhava, deixava mais a mulher trabalhar. E, que contou ali para nós, que sabe do relato, não é eles que era dono aqui, gente, porque faz muito tempo, eles já compraram aqui e tudo, e estava contando sobre isso. A gente estava conversando lá, e são bem legal, né, amor? E eles falaram... A gente vai até pegar um milho lá. Ofereceu um milho para nós, vamos levar um milho verde, estou tão feliz. Gente, eu adoro tudo de milho verde, eu adoro, só que nem meu pai. E eles estavam falando assim, que, assim, as pessoas que moraram aqui, eles ficaram sabendo de todo esse relato, que eles falam que o lugar aqui é assombrado, e eles confirmou que a gente já estava sabendo que a gente veio até aqui. A família que morava aqui, esse homem era bem ruim para a mulher, e ele fazia a mulher levantar cedo, e ele fazia a mulher fazer o serviço, e levava a mulher para a roça, e a mulher estava grávida. E diz que tinha um mata-burro. Por mais que eu já morei na roça, eu nunca vejo falar desse mata-burro, mas não sei o que que é. E ela caiu no mata-burro, acabou tendo essa criança de 7 meses. Era um menino. E o menino tinha uns probleminhas. Ele falava normal e tudo, mas tinha uns probleminhas. Então ele não era muito certo. E o marido dela não gostava da criança, porque a criança tinha problema e falava assim, por que que não morreu, sabe? Por que que, né, fica vivo só para atormentar a vida da gente? A mulher chorava por causa disso, que ela tinha o maior cuidado com o filho. E depois que o menino já estava aí com uns 22 anos, ele via o pai dele lá falando mal, gritando com a mãe dele e não sei o quê. E um dia eles estavam discutindo. Não sei por que motivo, eles estavam discutindo. Aí ele grudou no cabelo da mulher e falou que ela tinha que fazer o serviço e começou a balançar o cabelo dela. Disse que ele passou a mão num pedaço de madeira. Esse menino, de 22 anos. Só que fala menino porque diz que ele tinha 22 anos, mas tinha um pensamento, o jeito dele era de criança, devido ao problema que ele tinha. Eu não sei qual era o problema. E ele pegou esse pedaço de madeira e mandou na cabeça do pai. Aí derrubou ele no chão, ele começou a bater. E a mãe dele gritava, para. E aí puxou ele para trás, tirou ele, mas aí teve que levar para o hospital. E ele ficou bem ruim, trouxeram ele para casa. E ele ficou aí de cama. Porque do jeito que ele bateu nas costas, ele bateu na cabeça, ele bateu nas pernas. E aí por causa de ter batido, acho que nas costas, não sei de que maneira que pegou nas costas dele, ele não conseguia andar. E depois ele voltou assim, ao normal, mas não era mais o que era. E outra, não podia andar. Aí complicou para a mulher, porque a mulher tinha que sustentar o homem na cama, né? E quem ia cuidar do homem se foi o filho que bateu nele. Aí o filho, mesmo com o problema que fez isso, não se arrependeu, falou para a mãe que não queria, que ia cuidar do pai dele. E aí, gente, o pai dele ficou na mão do filho que tinha feito isso com ele. Ela ia trabalhar na roça e ele ficava ali, cuidando do pai. Ele que colocava comida pro pai, ela deixava tudo pronta, né? Que ele não conseguia fazer comida, mas ele conseguia dar comida pro pai, conseguia... E ficou aí muitos anos, eu não sei quantos anos, cuidando do pai em cima de uma cama. No começo, o pai xingava ele, falava um monte de coisa, mas depois que ele viu que mesmo o menino fazendo aquilo, e ele estava em cima de uma cama, dependendo dele, disse que ele começou a tratar o menino melhor. O menino começou a cuidar dele, o menino ajudava a dar banho, fazer tudo. O menino vivia só para cuidar do pai. Porque ele falava para a mãe que não queria fazer aquilo com o pai, mas ele fez para salvar a mãe dele. Porque ele tinha medo do pai dele fazer alguma coisa com a mãe dele, tirar a mãe dele. Quem cuidava dele era a mãe dele. Se a minha mãe morrer, como que eu ia fazer? Então, ela pediu para ele cuidar, e ele começou a cuidar e falava para a mãe dele assim, mãe, mas será que meu pai me perdoou, né? Aí perguntava para o pai dele não respondia, mas o pai dele já tratava ele bem. E ficou nessa lida. Aí no final disse que eles ficaram com dó dela, levaram ela para trabalhar na sede, né? Para cuidar lá na sede, porque ela trabalhava muito sol quente, colher, e daí ela recebia um bom dinheirinho, e ficaram com dó dela, né? E começou a
ela tem um dinheirinho bom, né, para ajudar na casa, comida, a mulher dava comida para ela, sobrava lá comida, bolo, essas coisas, dava para ela, e ajudava bastante. Até que esse homem veio a falecer. O homem foi ficando lá de cama, o filho cuidando, e ele veio a falecer. E aí, quando eles venderam aqui, ele não sabe, diz que a mulher saiu daqui, levou o filho, diz que para um lugar onde cuidam de pessoas assim, mas ela foi junto, porque ela já estava de idade, então ela precisava ficar junto. E eles levaram para essa casa, não sei se é uma casa que cuida, né, de pessoas assim, que está doente. A gente não ficou sabendo o que é, por isso eu não posso falar para vocês o que é. Teve gente que falou para mim, será que é um manicômio? Eu falei, não, acho que não é um manicômio, mas a gente não sabe o que é, então não posso falar. Isso é uma coisa que eu não sei, né? E eu sei que levou para essa casa, e essa casa, onde eles ficaram cuidando lá, mas diz que aqui, na casa que tinha aqui, era uma casinha velhinha, eles iam derrubar mesmo, mas que aparece esse homem. E de vez em quando que o povo está trabalhando aqui, eles escutam um choro de homem, um gemido, sabe? Uma coisa muito ruim. E aí eles falaram assim, será que é o homem, né, que faleceu aqui, que era ruim para a esposa? E nós não estamos aqui para julgar, né, gente? Nós estamos aqui para ajudar. Esse é o nosso intuito, ajudar o espírito, não importa o que ele fez. Se ele se arrepender, a gente está aqui para ajudar. E se for o espírito dele que está aqui, nós vamos ajudar, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Desculpa aí pela demora, gente, mas era 2 recados que eu precisava dar para vocês, do meu problema e do sonho que eu tive, né? Até acho que eu vou pôr na capa aí para chamar a atenção para vocês falarem aqui, né? Me ajudarem a interpretar esse sonho. Fiquei bastante encabulada com isso. Se tiver presença de espírito, parece que deu sinal, né, amor? Bem fraquinho, mas deu, né? Um pontinho, talvez. Tem presença de espírito aqui? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós entramos aqui. Ó, amor, não sei se dá para ver daqui, ó. Dá para você ver aí a luz lá em cima? Ixi, amor, que escuridão. Ó, dá pra ver a luz lá na frente. É, lá é a sede, gente. Dá para ver a luz, né? É. Então a gente acende a luz, podemos acender a luz de frente com eles, porque eles sabem que quem está aqui, né? Nós vamos fazer a investigação virado para lá, que nós estamos aqui, que nós pedimos autorização, tá? Ó, deu sinal, amor. Mas só deu sinal, ó, amor, bem pouquinho, né? Ó, deu, agora deu sinal. Deu sinal mesmo. É sinal, assim, ó, por mais que esteja... Ah, não, mas acendeu o vermelho também. Agora, viu? Agora acendeu. Vamos pegar os aparelhos, amor? Vamos pegar os aparelhos. E já vamos iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, que era a nossa ajuda... Diz que sim, e a voz de homem. É, voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós? Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com a Anja Mentora. Pode confiar, pode dizer seu nome para nós? Cláudio. Cláudio. Posso chamar de Cláudio, é isso mesmo? Eu entendi certo? Sim. É Cláudio. Teve uma pessoa que perguntou por que eu fico repetindo. Não repito, gente. Isso aqui eu tenho que confirmar se eu entendi certo, porque às vezes a gente não entende certo. Já aconteceu isso, né? Temos que ter certeza se esse é o nome do espírito.
Cláudio, gostaria muito de saber, Cláudio, se foi você que faleceu nesse local, existia uma casa aqui, se é o espírito de um homem que tinha um filho, que tinha problemas, que o filho acabou batendo aí, né? Você pode dizer para mim se é o espírito desse homem? É ele mesmo. Viu? Demorou, né, amor? É assim mesmo, gente. Tem espírito que às vezes demora para responder. Cláudio, e você ficou de cama, ficou muito tempo doente, depois que seu filho fez isso com você, devido aos lugares onde pegou aí que ele acabou batendo de madeira, né? E acabou machucando. A gente tenta falar as palavras certas aqui, gente, porque senão. E você ficou de cama e o seu filho, esse que fez isso com você, disse que cuidava muito bem de você. Realmente ele cuidava muito bem de você, mesmo que a sua esposa não estivesse aqui? Que bom, né? Ele fez tudo isso, mas disse que ele arrependeu e ele resolveu cuidar de você, mesmo ele tendo uns problemas, né? E a sua esposa confiou, porque ela precisava trabalhar para colocar o sustento dentro de casa. Que situação, né, Cláudio? Ô, Cláudio, por que você fazia isso com a sua esposa? Diz que você era muito bruto com ela, era bravo com ela. Eu era ruim, Viu? você era ruim. Nossa. Será por esse motivo que você está aqui, Cláudio? Que não conseguiu fazer a passagem, né? É. Sinto muito, né? Você era ruim e você não sabe por que você era ruim? Não. E você tem arrependimento? Assim, você está aqui sofrendo, né, há muitos anos, que falaram para nós que foi em 80, 81 que tudo isso aconteceu. E há muitos anos aqui sofrendo. Você tem arrependimento de ter sido ruim para sua esposa? Porque ela era muito boa, todo mundo, né, que a gente tem testemunho de pessoas que disse que ela era uma pessoa boa para você. Você pode responder para mim se você tem arrependimento? Glória, né? Por você ter arrependimento. E realmente ela era uma pessoa boa para você? Ela sempre foi uma pessoa boa para você? Pode falar para mim se ela foi boa para você? Foi. Simplesmente você era assim para ela. Se você tivesse dado valor, ajudado, cuidado, eu não tô te acusando de nada, porque você é um espírito, né? Não tem, eu tô aqui para ajudar você. Mas assim, você consegue entender? Se eu estiver certa, você fala que sim. Se não, você fala que não. Que se você tivesse sido um marido bom para ela, como você disse que se arrependeu, né? E você pudesse voltar e ser um bom pai para esse rapaz, um bom marido, você seria? Sim, já imaginei, né? Porque assim, quando a pessoa se arrepende, se ele pudesse voltar atrás e fazer tudo certo, ele faria, tá?
Porque são coisas na vida da gente que às vezes nós erramos e nós queremos voltar atrás, não tem jeito. E tentar, falou, se pudesse voltar atrás, eu não ia fazer isso, eu ia consertar isso, mas não tem como. É errando, né, que nós aprendemos, mas muitas vezes o erro permanente nos leva a desencarnar com essas coisas que a gente ainda não se arrependeu, como ele agora se arrependeu, né? Tá aqui sofrendo. Você aparece aqui com esse intuito de pedir ajuda, então. A gente sabe disso, tá bom? E a gente tá aqui para ajudar. Como você disse que se arrependeu, né? Você quer pedir perdão? Para Deus. Fico feliz por isso. Família? Lembrou da família. Viu? Pediu perdão para a família. Fiquei feliz de você pedir perdão para a família, viu? Muito feliz mesmo. E perdoar alguém que te fez o mal, perdoar seu filho, né, que fez isso com você, mas não foi com má intenção, ele só queria defender a mãe dele, ele tinha muito medo de perder a mãe, que era a única que cuidava dele. Você perdoa? Isso. Ai, não, você não imagina o alívio, né, que nós sentimos em ouvir isso e poder te ajudar, tá bom? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo, tá? Posso deixar? E a gente vai deixar, tá bom? Você consegue ver o anjo, a mentora, né? O anjo de luz, a mentora está ao nosso lado. Você consegue ver essa luz? Que maravilha, glória, né? Eles vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá? E você segue seu caminho, segue em paz, e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Você vai seguir um caminho de tratamento e a gente vai pegar a água e a vela para você. Coitado, né, amor? Tá sofrendo. Segue seu caminho, Cláudio. Meus amigos, agora nós vamos ajudar o Cláudio em oração, né? Para que ele possa fazer a passagem e nós vamos orar por ele. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Cláudio, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se o Cláudio conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.